São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão e hoje, para falar com a gente sobre o cuidado com o corpo, a importância do corpo, né? Nós trouxemos aqui três membros da Rede Missão, a Monique, o Rafael Gaia, ou Gaia para os mais íntimos, e o Daniel, estreando aí hoje, né, no primeiro episódio, tá? Então se apresentem aí, por favor. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Monique. Alguns de vocês provavelmente já me conhecem, ou pelo menos sabem minha voz. Já participei de outros. Sou esposa do Rodrigo, tenho 25 anos, mãe do Tomás e sou nutricionista na área materno-infantil. E hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre esse âmbito também. Então é importante vocês saberem disso, que sou nutricionista. Muito bem, eu sou Rafael Gaia, esposo da Laiane e também faz parte da Rede de Missão. Sou pai do Bernardo, sou formado em Educação Física, trabalho com treinamento de força e hoje a gente vai conversar um pouquinho também sobre essa vertente desse cuidado com o corpo, enfim, no âmbito mais geral. Fala pessoal, sou Daniel, também sou membro da Rede de Missão, sou casado com a Amanda também, que faz parte da rede, e sou psicólogo e especialista em terapia cognitivo-comportamental para criança e adolescente, mas a graduação também possibilita a gente trabalhar com adultos também. Vulgo TCC, TCC. Caraca, aprendi aí, tá? Lá Não na clínica não da é trabalho Monique. de conclusão, não. Não, lá na clínica tem muito psicólogo que trabalha comigo lá. Então, eles são TCC. O Rodrigo um dia comigo falou assim, que diacho é TCC? Eu falei, no início eu achava que era trabalho de conclusão de curso. Agora eu já sei que é cognitivo-comportamental. Eu sou psicólogo, minha área é TCC, aí eu fiquei imaginando que é aquela pessoa que bota a plaquinha assim, faço monografia, tá ligado? Véi, só pode, a única... Ai, meu Deus. Não, mas é uma área que tem crescido bastante, principalmente nessa questão de psicologia. Tem muita coisa científica, assim, né? Porque o Beck, inclusive, ele foi tentando comprovar uma teoria e aí, nesse processo, ele acabou elaborando a cognitiva por causa desse desejo de uma comprovação mais científica, né? Então, ela tem crescido muito, assim. É uma abordagem muito legal, gente. Legal, um elástico acadêmico aí. Queria provar uma coisa e conseguiu outra, né? Enfim. Então vamos lá, alguns avisos antes da gente começar o episódio rapidinho. Olá, caro ouvinte, tudo bem? Então a gente está testando esses avisos aqui agora no iniciozinho do episódio, tá? Primeiramente, muito obrigado por estar aqui ainda. Espero que você tenha escutado todos os outros 6 episódios, chegando agora no 7º, tá bom? Se você não escutou, corre lá, escuta os outros episódios. Mas olha só, passar aqui para dar alguns avisos bem rápidos. Nas últimas semanas nós não conseguimos publicar alguns outros episódios do podcast. E por que isso? É por um motivo muito bom. A gente está passando por uma mudança de sede, então o lugar antigo em que a gente gravava teve que ser desmontado para a gente entregar para o proprietário. A gente ficou sem lugar para gravação. Então, mas na nova casa, no novo lugar em que nós vamos ficar, a gente está preparando um espaço bem especial lá. A gente quer colocar imagem, quer conseguir fazer a transmissão do episódio ao vivo, né? Na hora que a gente estiver gravando ali com imagem, que vocês possam interagir com a gente e tudo mais, tá? Então é por um excelente motivo, por isso que a gente deu uma espaçada aí entre os episódios. Então essa sede nova é uma sede bem maior, né? O número de membros da Rede Missão, graças a Deus, tem aumentado, mais pessoas têm se identificado com o carisma, e isso levou a gente a trocar de sede, tá bom? Junto com essa mudança de sede, não sei se vocês viram também, se vocês acompanham a gente lá no Instagram, @campus_fidei, nós mudamos a nossa identidade visual, finalmente saiu a nossa identidade visual, e queria agradecer a B16, não sei se tem alguém aí da B16 escutando a gente, mas ficou assim, um trabalho muito, muito bom, que representa muito mesmo o Campus Fidei, e ficou muito feliz com o resultado, então dá uma olhadinha lá, fala sobre os 4 campos, a cruz, a estrela, Eucaristia, enfim, tem realmente tudo assim que grita o carisma, essa nossa identidade visual, tá? Então, enfim,
É por isso que a gente deu uma pausa na gravação dos episódios, tá? Mas a gente quer voltar gravando mais episódios ainda, aumentando o volume mesmo, que a gente conseguiu publicar toda semana, enfim, como der. Agora, com essa mudança, como vocês sabem, a gente foi para uma casa maior, ou seja, demanda muito mais da gente. Isso também no sentido financeiro. Então, a gente está fazendo um arraiá aqui em Brasília. Se você está escutando isso em julho de 2021, mais precisamente aqui no dia 30, né, que é quando vai ser publicado, semana que vem, no sábado, ou seja, dia 6 e 7 de agosto, nós vamos ter, que é na sexta e no sábado, desculpa, nós vamos ter o arraiá do Campus Feeder. Como é que vai funcionar? Ele é um arraiá drive-thru, então você compra, quando você chegar lá, você vai poder escolher o que você quer entre as opções que a gente vai te dar, obviamente de acordo com a disponibilidade, tá? Então dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, a gente tem um link também, manda uma mensagem pra gente, ou e-mail para o podcast@campusfidei.org.br. Se você quiser participar, vai ser no Jardim Botânico, só que é bem ali no iniciozinho, na Ponte JK, tá? Agora, quem não... e aí o arraiá não é para montar o estúdio do podcast, quem dera, tá? Mas é porque nós precisamos fazer algumas mudanças lá. Esse novo lugar que a gente está era um seminário um pouco antigo, então tem várias mudanças estruturais que precisam ser feitas em questão de energia mesmo. Então, tem que arrumar o aquecedor de água, por exemplo, são coisas básicas, né? A gente ainda não é para fazer um super estúdio, tá? Isso daí a gente vai tentar fazer por fora. Quem quiser colaborar, nos avisem. Mas se você não é de Brasília e quer colaborar, tanto seja com a sede, seja com o estúdio do podcast, enfim, qualquer coisa mesmo, manda uma mensagem pra gente também no Instagram, de novo, @campus_fidei, ou manda e-mail, se você está escutando pelo YouTube, não tem Instagram, podcast@campusfidei.org.br, ou no Instagram, @campus_fidei, tá bom? Então é isso, você colaborando, você vai estar ajudando a gente a continuar com esse nosso trabalho de formação, porque é por conta da colaboração que a gente consegue ter uma sede, consegue gravar, enfim, ter os equipamentos e tudo mais, certinho? Então fiquem agora com o episódio, espero que vocês gostem, e a gente se vê, tchau, tchau. Pode continuar já? Assim? Então massa, daí tu corta depois? Que massa, velho, não sabia não. É porque Zé é novo, a gente... trabalho, respeita o homem. Tá fazendo hoje. Mas vou deixar essa parte só de sacanagem. Tinha que ter um microfone nele lá também, hein? Ele também. Esses comentários aí é bom, hein? O que eu ia fazer? Então, voltando. Então, vamos lá. A gente sabe que o corpo, a gente está aqui hoje para falar, na verdade, né, para começar, o cuidado com o corpo. E qual que é a importância do corpo para a nossa fé. Então, só para deixar bem claro, assim, logo no início do episódio, também aqui com vocês, né, que estão aqui comigo, a gente tá preocupado com os casos ordinários, tá bom? Então, nós não vamos, assim, a pessoa que passou 45 anos sem comer, só recebendo a comunhão. Muito massa, mas hoje a gente vai lidar com o cotidiano das pessoas aqui, os que não são santos, né, e tudo mais, tá? Que estão buscando aí dia a dia. E a ideia de trazer é realmente fazer alguns alertas, né, que vocês como profissionais que cuidam do corpo diretamente, acredito que vocês conseguem ver alguns efeitos diretos até na vida espiritual, né? Então, pra gente começar assim, tipo... Primeiro, qual que é a importância mesmo do corpo para o cristianismo, sabe? Por que então, isso tem uma... por que é um fator tão importante para a gente, o corpo? Então eu acho que eu posso começar falando um pouquinho. É muito assim, quando a gente fala do cristianismo, é difícil a gente pensar na nossa religião, naquilo que a gente professa, sem passar pelo corpo. Né? A gente fala que o cristianismo é essa religião que é encarnada, passa pela carne. A própria Eucaristia é um sinal do corpo para nós, né? Então, a gente comunga do próprio corpo de Cristo. Então, não faria sentido nenhum a gente falar sobre o cristianismo sem passar realmente pela carne, né? E que toca o corpo. E nós que estudamos há um bom tempo, né, na caminhada, enfim, até por meio da Rede de Missão sobre teologia do corpo, a gente vê que, de fato,
o corpo é uma identidade, né, daquilo que nós somos, e que não é simplesmente essa carapaça que vai carregar a nossa alma e que não serve para nada. Muito pelo contrário, ele representa, o corpo representa aquilo que nós somos, né? Porque o ser pessoa, ele está justamente nessa unidade entre corpo e alma, né? Não são duas coisas separadas ou que a gente deve importância para uma coisa só e não para outra. Então, é o todo, né? O conjunto, é essa unidade. E é por isso que realmente não faz sentido a gente falar de cristianismo desprezando o corpo ou pensando que o corpo é mau, sendo que é pelo corpo que passa, né? A nossa religião. É pela carne, de fato. Com a própria encarnação de Cristo, né? A gente vê o São João Paulo II vai falar, né? A importância que o corpo teve, passou a ter, assim, na nossa fé. E aí, então, por conta disso, a gente tem que ter um cuidado com o corpo, assim como a gente tem que ter um cuidado com a alma, né? E aí, quando a gente fala do corpo aqui, a gente tá falando de uma maneira integral, tá bom? Então, a gente também vai levar em conta a mente, enfim, como o que seria o espírito, né? Ser pessoa, né? O ser pessoa. Então, a gente não tá falando por isso, o Daniel tá aqui, né, de psicólogo, você fala, mas do corpo e tal. Não, mas isso é uma parte importante também, né? E então é pra gente ver... Vocês já encontraram, assim, alguma situação, enfim, que vocês lembram de situações mesmo que coisas da profissão de vocês que atrapalham a vida espiritual, que atrapalhavam a vida espiritual de algumas pessoas? Tipo, vocês já tiveram alguma experiência desse tipo, sabe? Como que vocês veem, assim, qual que é a importância dessa... No caso que a gente tá falando de nutrição, né, da educação física e da psicologia. Como que uma doença pode atrapalhar também a vida espiritual nesses 3 âmbitos, né? Eita, essa já começou. Eu acho que é importante lembrar sempre que antes de começar com o outro, passa primeiro por nós, né? Então, nós meio que vivemos aquilo que, pelo menos, deveria viver aquilo que a gente fala, né? Então, no âmbito da educação física, segue um sentido muito, muito claro de... como eu posso dizer, mais de um controle de vontades. Acredito que também passe isso pela própria nutrição. Na questão da dificuldade em si que existe, em você não... Como é que eu posso dizer? Tipo assim, a preguiça. Uma pessoa que tem preguiça de... Não sei se nesse isso, aspecto. É mais nesse sentido mesmo, de você passar por barreiras, né? Que são consideradas como uma vertente de não virtude, talvez, né? E sempre que você utiliza tanto da educação física, quanto da nutrição, quanto da psicologia, você cancela esse vício, você tenta, né, trazer esse lado de largar o vício para conquistar virtudes. Então, por exemplo, na educação física, quando lá o cara está fazendo o treino de força dele, ou até mesmo, né, eu me coloquei como exemplo. Quando eu tô lá fazendo treino de força, olha, é um sacrifício para mim estar fazendo aquilo, né? É uma forma de controle, de domar as minhas vontades, de domar os meus desejos, de domar aquilo que para mim de inclinação natural. Exatamente. Então, na educação física segue muito esse sentido, de você conseguir passar por esses limites, né? O pessoal gosta muito de falar assim, cara, se você não consegue suportar uma dorzinha muscular, você vai suportar o que na vida, né? Então, e isso realmente faz muito sentido. Vai formando o caráter, né, Claro, da pessoa. claro, assim, tipo... exatamente. E na circunstância ali da vida real, é uma forma prática de você conquistar isso, né? Falar, olha, eu tenho um horário para ir treinar, eu tenho um treino que eu tenho que fazer, sei lá, dessa vez eu vou fazer um treino que é mais puxado, mais força, na outra vez eu vou fazer um treino que é mais tranquilo, que é um pouco mais leve, mas eu vou continuar mantendo uma rotina, uma frequência, enfim. Então, acho que isso se aplica muito à vida espiritual, exatamente, né? se aplica muito à vida espiritual, de ordem, de força de vontade, né? De persistência. Poxa, você quer rezar o texto todo dia, mas você não consegue cuidar do seu corpo todo dia, não faz sentido, né? Exatamente. E eu acho que pensando um pouco na nutrição, o que me vem mais em mente é muito também relacionado... É isso exatamente que você está falando sobre essa ordenação da vontade, né? Daquilo que a gente... da forma como a gente organiza a nossa rotina, a constância que a gente tem em determinada coisa. Então, na nutrição, que é muito claro de se ver, por exemplo,
muitas pessoas que às vezes não se importam nem pouco em cuidar da alimentação, tipo, simplesmente não acham que isso é importante, né? Ou então simplesmente não querem fazer pelo trabalho que dá. Então, eu não vou me alimentar bem, não vou cuidar nesse sentido, porque demanda trabalho de mim, demanda tempo, demanda organização. Eu preciso tirar, mudar a minha rotina para eu conseguir realmente fazer uma alimentação diferente para mim. E quando a gente aplica isso na vida espiritual, entra em vários outros âmbitos também. Por exemplo, você quer estabelecer uma melhor vida de oração, que é isso que o Gaia tá falando. Então, o fato de você conseguir ordenar as coisas na sua vida, como é que eu posso chamar? Na vida sem estar voltado à transcendência, né? Ao espiritual. Sim. Então, voltado aqui à rotina do dia a dia, ao humano, ao cotidiano. Se você não consegue o básico daqui, dificilmente você consegue alcançar na vida espiritual, né? Por exemplo, o próprio pecado da gula, que passa pela alimentação, né? Passa pela nutrição, tem todo o sentido, que é realmente esse controle, né? Esse ordenamento mesmo natural, essa inclinação que a gente tem, esse controle dessa inclinação natural a querer comer sem fim, sem pensar no que aquilo vai te causar. Assim como o pecado também, né? Sem fazer as coisas, sem pensar na consequência que aquilo tem para sua alma, para a sua santificação, pela sua caminhada. Então, tem uma relação muito próxima. Eu acho que isso vem muito também lembrar, assim, o quanto realmente a criação é muito perfeita, né? Deus pensou justamente em nos fazer realmente imagem e semelhança dele e nos permitir ter um corpo para que a gente percebesse que, de fato, até as coisas terrenas e o nosso cotidiano deve nos apontar para algo maior. E que o que a gente consegue realmente melhorar nesses âmbitos humanos e cotidianos, com certeza vão nos ajudar na nossa vida espiritual, né? Para mim é muito claro, até aplicando na minha própria vida em relação à alimentação. Só complementando o que a Moni gosta de falar muito, né? Inclusive, ela soltou um dia no Instagram dela. Eu tava falando que eu gosto de falar muito. Eu já tava assim, caramba, amigo, a gente tá aqui num podcast. Não. Falei, não. Eu ia falar no sentido de, assim, nós não somos sobreviventes, né? Sim. Nós não somos sobreviventes. Exatamente. Né? A nossa vida ela é real. Nós não estamos aqui simplesmente para passar para sobreviver. Para sobreviver, mas não, é algo real, é algo concreto. E as nossas áreas de atuação, elas nos inclinam a ser, assim, de forma muito... as nossas áreas de atuação auxiliam as pessoas a potencializarem a sua própria vida espiritual, a sua própria vida, a sua própria rotina, e não ser somente um sobrevivente, ser um ser atuante, né? Uhum. Quando você fez essa pergunta, me veio muita coisa, assim, né? Então, primeiro, acho que tem uma questão... bom que a gente tem muito tempo pra falar, vai. Eu acho que, partindo talvez até um pouco por causa da minha área, é uma questão... A gente pega muito por uma questão particular. Primeiro, eu vou pegar nesse ponto, né? Então, assim... E engraçado porque quando a gente vai conversando mais que a gente se conhece há bom tempo, não tem como eu não ficar pensando também no que a gente já viveu, né? Uhum. Então, por exemplo, quando você faz essa pergunta, eu lembrei de tempos antes, onde pra mim era como se, assim, uma regra devia ser pra todo mundo. E a gente não tinha muito uma atenção à questão subjetiva ou à particularidade de cada um. Como assim? Digamos assim, pra ser santo a gente tem que acordar todo mundo 4 horas da manhã pra rezar o terço. Pra ser santo, todo mundo tem... Sabe, todo mundo tem que fazer... 3 horas da manhã, né? Pra rezar o terço da misericórdia. Tem gente aí na rede que faz isso aí. É muito bom, mas é pra todo mundo. Mas é uma coisa assim, de entender primeiro esse ponto, essa questão muito particular que existe, assim. E aí, às vezes, poxa, por que o meu colega consegue sempre rezar 4 horas da manhã e eu não? E aí, só que não... sem ser apenas essa questão espiritual, mas o homem, né, a pessoa inteira mesmo, assim. Poxa, às vezes você não consegue rezar 4 horas da manhã ou 3, porque você não organiza seu dia para dormir um pouco mais cedo. Uhum. Só que, aí às vezes parece que, assim, tudo é uma questão espiritual, sabe? Quando, na verdade, basta você, como a gente comentou, ordenar. Sim. Então, poxa, a questão é, de fato, você ter que acordar 3 horas da manhã, ou é você ter que dormir um pouco mais cedo, ao invés de meia-noite? Caraca, sabe? Muito isso. Então, isso é muito particular. Agora, se a gente for, né, já puxando outras coisas, isso não é uma questão muito particular, acho que... Só rapidão, antes de você entrar em outro... Que uma vez eu vi um vídeo de um cara e ele falava sobre trabalhar com as coisas da igreja e tal. E ele falou dessa
dessa hiperespiritualização das coisas. Que é, por exemplo, sei lá, a gente tá aqui, por exemplo, aí o Luigi vira e fala, pô, a mesa de som não tá funcionando. Aí, é porque o diabo não quer, o capeta não sei o quê. Só que, assim, às vezes é, tipo, porque a gente não se preocupou em testar a mesa de som. É óbvio que essas coisas acontecem. Não tô falando que não acontece a gente sabe que existe uma guerra espiritual e tudo mais. Mas, às vezes, é, tipo, só isso. É, tipo, meu computador, ele não me deixa fazer a arte que eu preciso pra igreja. Aí tu vai ver, teu computador é um computador de 2002, saca? Que na real, né? tu nunca limpou, tu não ativa o Windows Update lá. Então, assim, velho... então ainda tem mais, né, cara? A questão das circunstâncias, velho. Tipo, mano, sei lá, eu me tiro como exemplo, né, nisso daí que você falou. Hoje, cara, sei lá, eu trabalho 12 horas por dia. Eu chego em casa, né, muito cansado por conta do meu trabalho. Cara, vou acordar 3 horas da manhã pra rezar, no outro dia eu não vou conseguir levantar. Então é tudo uma questão de circunstância também, né? É muito importante olhar por esse lado aí. Deixando bem claro a questão do equilíbrio, tá? Sim, né? sim. Assim, né? Pra depois... Porque é uma coisa que a gente tem muito hoje em dia. E a gente envolve até uma questão política, assim, né? Hoje em dia, ou você tem sempre que estar num extremo, né? Então, assim, a gente tá falando uma questão mais equilibrada. A gente não tá desmerecendo quem reza 3 horas da manhã, sabe? Não peguem pra esse lado. É uma questão de equilíbrio. Quando a gente fala de um ponto, a gente não necessariamente tá criticando o outro. Anulando o outro. Isso é verdade, Isso é bom falar. muito forte, Por né? isso que eu até falei no início. Eu falei, nós estamos falando de coisas do cotidiano, normal. Porque tem a pessoa lá, igual eu falei, tem gente na redimissão que acorda todo dia 3 da manhã pra rezar. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, que a gente sabe. Mas Espero que esteja rezando por mim. Pelos colaboradores. outros acordam 5h30, porque os bebês não deixam acordar mais tarde, Eu né? acordo muito cedo também pra amamentar meu filho. Então, mas assim, eu acho legal isso, porque essa questão dessa hiperespiritualização nesse sentido ruim, obviamente, né? Então, e eu acho que um baque muito grande, o Gaga tava falando aqui que ele trabalha 12 horas e tal, é quando você é adolescente, e aí você vive uma fase ali mais intensa, né? E você tem muito tempo quando você é adolescente. Eu vejo meus alunos falando que eles não têm tempo, eu falo, brother, casa e faz um filho aí pra tu ver. Mas, e você tem mais tempo, geralmente, até na faculdade, assim, pelo menos eu mesmo trabalhando e tal, eu acho que eu tinha mais tempo do que eu tenho hoje, assim, é muito louco, né? O UNB. Matemática é fácil demais. Tu não tinha tempo assim não na UNB. Eu educação tinha... física. É porque matemática é fácil. Educação física vem antes da matemática, na verdade. E tu tá acostumado com um padrão de tempo ali que, pô, dependendo da época da sua vida também, você não vai ter você não vai ter pra sempre aquele tempo, né? E aí algumas coisas você começa a equilibrar, obviamente. Você também não pode viver, por exemplo, ter 0 horas de lazer no dia, cara. É impossível, você não vai aguentar, entendeu? Então, ter esse equilíbrio mesmo, você falou muito bem, né? Eu acho isso muito bom. E uma questão assim, falei um pouco dessa questão particular, e aí a gente não tem como também não levar essa questão espiritual também para uma questão de relação com o outro, né? Então, quando você se relaciona com o outro, ali tá um outro que é único, irrepetível, né? E tem também as suas características próprias dentro disso, e as experiências também, às vezes, pode ter essa certa dificuldade até de tato mesmo, assim, eu diria assim, uma questão até social mesmo, assim, né? Quase que uma inabilidade social. Então é difícil também, porque aí a gente passa também a não enxergar o outro como um outro, no sentido de uma pessoa ser diferente, e aí eu acho que ela também tem que pensar como eu, acho que ela tem que ter, né, tem que ser da mesma forma como eu, porque nós somos católicos. E aí, claro, né, a gente tem uma questão de doutrina, mas o outro nunca vai ter como ser igual a você e nem pensar exatamente igual. E, lógico, não indo contra a doutrina, tudo bem. Mas, e ainda passa por questões, por exemplo, se a gente for pensar, sei lá, até mesmo de transtornos mentais, etc. Porque é uma coisa que às vezes, pelo menos tempos atrás, a gente não considerava muito isso, assim, né? Então, sei lá, a pessoa que não conseguia ficar 5 horas na capela, ixi, essa pessoa aí não sabe rezar, mas às vezes era uma pessoa que tem TDAH, né? Não, então tem algumas coisas assim, e eu acho isso fantástico, assim. Eu tava até conversando com um paciente meu essa semana, falando de avanço, enfim, que ele teve, e como a gente muda quando a gente para de considerar apenas a partir da minha visão, no sentido de que os outros são assim e eles me querem mal,
E a gente muda e começa a entender, poxa, eu tenho tais e tais características. Então, às vezes, quando a pessoa tal fala assim comigo, talvez seja muito mais uma dor que eu tenho já, do que de fato uma ofensa da pessoa. Sim. Por que você tá falando isso? Se a gente for trazer, por exemplo, pra redimissão, às vezes o modo como eu me comunico, sei lá, com a Monique que tá aqui, se eu me comunicar da mesma forma que eu me comunico com o Rodrigo, né? São pessoas diferentes. Então, às vezes, o que pra Monique é ofensivo, pro Rodrigo não é. Então, às vezes, então, porque não tem como também, né? A gente fala de uma questão, claro, pessoal, mas a gente fala também de uma questão enquanto comunidade, né? Enquanto igreja universal, enfim, católica, né? Eu acho que tem muito disso, assim, tanto essa questão particular, quanto uma questão também mais das relações, né? Só puxando um gancho para minha área em relação a isso que você falou, né? Hoje existem diversas modalidades, enfim, e é muito interessante isso que você falou, porque se eu for parar para avaliar, né? Eu como personal trainer, eu tenho que enxergar a individualidade daquela pessoa que está comigo, né? E isso daí vai ter que ser com cada aluno meu. Já numa aula coletiva, sei lá, um crossfit ou uma aula que tem mais pessoas, isso é mais difícil de acontecer, mas o senso de comunidade também ajuda, né? Esse senso de você olhar para aquelas pessoas, aquilo ali vai te estimular, enfim, a alcançar os seus objetivos, porque tem mais gente te estimulando. E quando eu tô com um personal, esse personal ele tá olhando para minha individualidade, para as minhas dores, para as minhas dificuldades, né? Eu gosto muito de falar isso, cara. A aula de personal é muito mais uma aula de psicologia quase do que o treino em si. Sei lá, o cara tá fazendo um exercício ou ele não tá fazendo exercício, para ele às vezes nem importa, ele só tá precisando ali desabafar. Conversar sobre aquilo que é difícil e como é importante nós, profissionais, estarmos atentos a essas individualidades, essas particularidades, né? Nossa, com certeza. A questão de individualidade, eu acho que cabe em um lugar na nutrição. Exato. Porque é muito difícil você generalizar, né? Assim, é um grande risco mesmo. A gente vive falando e lutando, inclusive, contra pessoas que estão na área, por exemplo, e que não olham essa individualidade do corpo, da ser pessoa, né? Que cada corpo realmente necessita de algo, apesar de que todos nós precisamos de determinados nutrientes específicos, mas age de diferentes formas, os nossos organismos são individuais, então é sempre esse olhar para o individual, realmente, para a particularidade. Eu acho que nesses 3 âmbitos, tanto na psicologia quanto na educação física e na nutrição, faz muito sentido, né? Isso entra justamente... E por que isso? Porque Deus nos fez únicos, né? Aqueles 3 Is famosos, irrepetíveis, insubstituíveis e indispensáveis. Somos seres humanos únicos e todos com valor muito grande, né? Uma dignidade imensa como ser pessoa, mas únicos, sempre. Quando o Daniel tava falando, eu lembrei do filme do Coringa. Tu já deve ter assistido, né? Assim, eu não sei sobre todo o filme e tal, mas tem uma parte muito específica que eu lembro que ele fala assim pra mulher que acompanha ele, tipo, tem um serviço social lá, eu acho que é uma psicóloga, né? Que ele fala assim, o problema é que todo mundo quer que eu seja normal, quando ele tem um transtorno, né? Então, tipo, e aí beleza... Ali é um caso mais extremo, mas se a gente leva para o que você tava falando, tipo assim, o problema é que todo mundo quer que eu seja super animado igual a pessoa A, sacou? Tipo, o único jeito de ser católico é como a pessoa A, porque a gente pode pegar vários exemplos aqui, sei lá, tipo, o único padre perfeito é o padre Paulo Ricardo, tipo, só aquele modelo é um modelo de padre. Se um padre não for daquele jeito, ele não é. Então, a gente vê isso com o Papa, sabe? Tipo, quando o Bento XVI entrou, né? Tipo, não, mas esse é um Papa muito carrancudo, ele não é igual ao João Paulo II, das multidões e tal. Aí quando o Francisco entra, não, mas Bento XVI cuidava da tradição. Francisco agora tá deixando as coisas aí. Então, tipo assim, quando a gente não consegue perceber isso, num lado humano, sabe? Tudo que a gente tá falando aqui é impressionante, porque se a gente leva isso pro espiritual... Dá pra falar muito mais, né? Assim, não dá pra desvencilhar tanto, né? Por conta dessa unidade, mas a gente ainda tá falando de coisas muito sociais, sabe? Que mostram como essa... como perceber o outro, né? Dar esse valor, assim, cuidar. A gente tá falando de cuidar do corpo, mas veio pra esse lado que eu acho muito mais legal de você ter esse cuidado com o outro, né? De saber. Então é isso, tipo, as pessoas têm traumas, velho. Era o que você tava falando, tipo, pô, eu posso ter um trauma com uma parada que... Ninguém sabe. Eu tenho que lutar pra melhorar, tipo, pra me tornar mais sociável. Beleza, mas ao mesmo tempo as pessoas têm que ter noção também, né? Também não pode ser uma parada,
tipo, muito cheio de não me toques, né? Sim. Tu tem que ter uma certa disponibilidade pra sair de si, pra ser de boa. Mas, de fato, assim, tem alguns traumas que você vai ter que vão ser afetados, sabe? E é importante que seja considerado isso numa comunidade, né? É interessante até porque, por exemplo, a gente... É curioso que todos nós aqui somos do You Family, né? E a gente tá lendo, enfim, a questão, né, sobre virtudes e tudo mais. E é curioso, porque às vezes uma pessoa pode olhar uma virtude e falar assim, cara, eu não consigo ver isso. E às vezes pode ser até, de repente, uma questão dela de direção espiritual. E às vezes o padre também não consegue direcioná-la assim tão bem nesse sentido. E às vezes tem a ver muito mais com a questão que ela conseguiria talvez trabalhar melhor numa terapia, na psicoterapia, né? Então, esse olhar assim também, né? Não só... Poxa, é porque o demônio não quer que eu viva essa virtude, né? É porque ele o tempo todo, né? Mas às vezes talvez seja uma coisa que, se você trabalhasse algumas dores suas, né? Talvez, por exemplo, do bom humor, né? A pessoa não consegue nunca ter um bom humor. Olha quem tá falando, né? Temos aqui o que vos fala, uma pessoa um pouquinho... Mentira, ele tem bom humor, mas sim. aí, Ele tá rindo, gente. aí imagina, não, mas eu não, né, sei lá, eu não consigo sorrir, eu não consigo, sei lá. Primeiro que precisa, claro, esse estudo das virtudes faz você compreender melhor que o bom humor não é você ficar sorrindo igual o Coringa, né? O Coringa sorri. Mas existem outras coisas que você podia trabalhar. Às vezes é uma dor que você tem, Isso. né? Às vezes é uma experiência que você teve que te machucou profundamente. Até hoje você nunca conseguiu lidar com ela. Então você tem muita dificuldade. Às vezes uma desconfiança extrema em toda pessoa de igreja. Por exemplo, eu até brinco assim, né? Tem uma história, por exemplo, a Amanda ela já foi assaltada em retiro da igreja. Então, você pensa em experiência assim, né? Gente. Era um retiro aberto, enfim, mas abriram a bolsa dela, pegaram lá, não lembro se foi dinheiro, sei lá o quê. Caraca. Mas aí você pensa, imagina uma experiência dessas, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, Sim. todo mundo da igreja, ninguém na igreja presta. Você vai lá e só tem bandido, sei lá, algo do tipo, né? Então é uma dor que, não que a Amanda faça isso, né? Foi só um exemplo. Mas, enfim, às vezes era uma coisa que poderia se trabalhar de outra forma, né? Isso entra muito na terceirização das culpas, né? Você terceiriza a culpa. Tipo, você não consegue enxergar além daquilo que aconteceu ali, né? Você trava naquele negócio. E como as nossas áreas se tivessem, se hoje, né, conseguissem interagir entre si de uma forma mais expressiva, a gente teria uma diminuição disso, né? Até mesmo não só com os nossos clientes, mas com a nossa comunidade. A gente mostrar a importância disso para aqueles que hoje fazem parte, por exemplo, da rede de missão, né? Como é importante, como se conquista virtudes fazendo um treino, como se conquista de virtudes se alimentando melhor, acordando cedo, né? Cuidando da parte psicológica, enfim, faz total assim, sentido a integração. É no dia a dia, né? Porque se a gente pensa meio que separado, realmente não faz sentido. Se nós somos seres humanos e vivemos nessa terra, então a gente tem que usar aquilo que a terra nos deu, né? Aqui o real, o alimento, que é a atividade física do dia, a forma como você vai lidar com os outros pra gente se santificar, porque senão não faz sentido, né? Quando a gente pensa, por exemplo, eu quero conquistar a virtude da paciência. Bom, então a gente tem que se colocar em contato com pessoas que geralmente a gente tem menos paciência, para que a gente possa trabalhar isso, né? E da mesma forma, pra gente conquistar virtudes em vários sentidos, a alimentação, ao cuidado com o corpo vai nos ajudar também, né? Eu em casa com o Rodrigo, a gente sabe, a gente vive essa realidade, eu fico no pé dele o tempo inteiro em relação à alimentação, e ele sabe que muitas vezes custa pra ele algumas coisas, mas que não é simplesmente, tipo, cumprir aquilo e vai fazer bem pro meu corpo, mas talvez a partir daquilo, desse ato, ele tá conquistando ali uma nova virtude, né? Uma mortificação que seja, ou enfim, alguma coisa do tipo. Então, são coisas realmente muito interligadas, não dá pra separar. No momento que a gente começa a realmente separar as coisas, já não tá falando mais de cristianismo. Pra mim não faz sentido, sabe? Eu acho que a espiritualidade e o âmbito, esse cuidado com o corpo precisa ser pensado junto. Todo mundo que me conhece sabe o tanto que eu sou chata, no sentido, assim, de dizer realmente que eu não vejo a nutrição simplesmente como uma ciência de fazer dieta. É uma ciência no sentido de transformar realmente a vida das pessoas. Então, eu sou muito chata, principalmente, já vou entrar em outro ponto aqui, foi mal, não sei se tem roteiro, mas é isso aí. Tô entrando num outro ponto, que é muito comum de ouvir, assim, que pra mim me mata. O Rodrigo sabe também, que eu comento muito. É aquela velha história. Casou, agora engordou, já era, tem jeito. E eu fico muito indignada com isso.
Porque eu falo assim, gente, não é possível. É nesse momento ali, você entrou agora num período em que você realmente precisa usar dessa vocação para se santificar. Entrar na vocação e simplesmente não vou mais cuidar do meu corpo tudo, porque a né? outra pessoa já tá casada comigo e ela que me aceite do jeito que eu sou, não é se santificar, sabe? Você não tá se doando ali pelo outro, você não tá sendo melhor pelo outro. Então eu sou muito chata com isso. E eu fico muito brava quando eu escuto o povo fala disso rindo. Ih, casou, engordou, já era. Eu falei pro Rodrigo assim, amor, depois que a gente casar, olha, a gente tem que... Sério mesmo, se a gente já cuidava da alimentação, já cuidava com o corpo, agora tem que ser dobrado o negócio. Começar a engordar, já vou ficar brava. É isso. Porque, tipo, senão eu rasgo meu diploma, porque realmente não faz sentido, né? Entra muito no que o Daniel falou também em relação à questão do equilíbrio, né? Porque o que seria o equilíbrio? Cara, não é só o corpo estético. A estética é importante? É. Aham. Mas não é só o estético, né? Quando a gente fala que, sei lá, eu faço musculação pra ficar fortão. Beleza, esse pode ser o objetivo que tá na sua cabeça. Eu faço musculação pra ficar fortão. Tipo, não, pra ficar com um corpo estético bem definido, sei lá, alguma coisa assim. Mas na verdade é muito mais É por trás engraçado. disso, sacou? Ah, não, pronto, agora já era. Perigosíssimo. Foi mal, velho. Foi mal. Segue, tudo bem, tá tudo bem. Parece música do A expressão foi errada. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer... Pô, Não boa, foi errado, porque- não. É tão bom que ele tá... É porque rimou, velho. Aí eu, tipo... Ele é besta. Não é somente o corpo estético em si, né? A educação física, a nutrição e a psicologia, quando integradas em si, a gente consegue tirar só esse perfil estético. Olha, como a gente falava na nossa reunião, né? Do You Family também. Aquilo tudo faz parte, né? O estético faz parte, mas o estético não é o mais importante, né? A musculação é importante, mas ela não é a mais importante. Se ela não tiver integrada com a nutrição, ela não é a mais importante. Se ela não tiver integrada com a psicologia, ela não é Uma mais mente importante. saudável. Ela sozinha não se faz, né? A nutrição sozinha, sem um real motivo, um real impulso, não se faz, né? Então, é necessária uma integração, por quê? Porque nós somos um todo, né? A gente não é só o corpo físico, né? Como a Monique falou no começo, nós somos corpo e alma. Nesses últimos tempos, eu acho até que a nutrição e assim, o cuidado com o corpo, né? A nutrição, a educação física ficou mais tranquilo, vamos dizer. Tipo, as pessoas não têm mais tanto a ideia de que a educação física é só pra ficar gigante, né? Ou pra ficar super magro. Tem mudado muito, assim, ainda bem. E na psicologia, você vê um movimento assim, tipo, as pessoas se preocupando, Daniel, ainda com a parada, com a própria mente, né? Tipo, como é que eu tô? Tipo, eu acho que hoje em dia se fala muito mais sobre depressão, sobre TDAH, essas paradas todas, Eu falei né? sim, mas eu só acho, mas diz Eu aí. acho não, que, na eu verdade, acho que a ansiedade, eu acho que passou um pouquinho, assim, a depressão, atualmente, eu acho. Eu acho que tem também aquele negócio, né? Ah, não, eu só procuro psicólogo, eu não preciso de psicólogo. Porque Eu psicólogo é coisa de consigo... doido. É coisa de doido, sacou? Mas mudou um pouco, né? Eu acredito que tenha mudado, não sei, mas ainda tem, né? Tipo, a galera, sei lá, vai pra direção espiritual e acha que o padre ele tem a mesma capacidade técnica de um psicólogo. E olha, ele não tem. É importante você procurar o auxílio de um psicólogo para conseguir dar passos mais concretos na sua vida, né? O padre ele vai te ajudar, mas ele não estudou diretamente para isso, ele não foi, se a formação dele não é essa, né? Aí o Daniel pode falar com certeza. Não, acho que bem tem melhor. mudado sim. Acho que principalmente uma coisa que eu acho muito legal, assim, quando acontece, são testemunhos de pessoas que fazem terapia. Isso eu acho muito legal, assim, que aí a pessoa fala assim, por exemplo, teve uma pessoa que publicou um dia desses aí, ela fez uns questionamentos lá de, você... Sei lá, acho que ela começou com traição, você confiar, pessoa que trai, a gente confia, depois ou não confia. Ela começou umas perguntas assim, depois ela levou assim, sobre essa questão de se a pessoa já tinha feito terapia e tudo mais, e ela foi lá e até indicou a terapeuta dela, mas achei legal no sentido assim, dela levantar uma bandeira, mas ela falou assim, olha só, eu tô fazendo e tem me ajudado muito, né? Então acho que tem mudado assim um pouco. É claro que tem, né, essa questão que o Gaia falou de ter, às vezes, um certo preconceito ainda, vai ter. Tem pessoas que vai... Principalmente quando a pessoa, ela não queria estar ali. Esses dias mesmo eu atendi um rapaz que ele precisava estar ali. A mãe levou ele,
Mas aí na conversa com ele falou claramente, eu acho que eu não preciso estar aqui e tudo mais. E aí, claro que a terapia não vai ter como, né, assim... Pode ter um resultado ou outro, não sei, né? Mas assim, né? Não sei como. Não quer fazer nada. Mas existe, assim, né? Mas talvez tivesse uma compreensão melhor daquilo que poderia ajudar e tudo mais, né? Acho que tem mudado um pouco, sim, apesar de ainda ter dificuldade. Mas é porque acho que também a gente tem reconhecido que a gente está precisando de ajuda também, né? Acho que a gente tem precisado, né? Até essa reflexão, assim... É complexo, assim, as coisas não são simplesmente, mudou o paradigma ou não mudou. Acho que é todo um contexto, né? As pessoas foram adoecendo mais. A gente foi tendo casos, então, de pessoas que começaram a se tratar mais também. Aí, a partir disso, você começa a ajudar o outro, enfim. Eu mesmo, um grande amigo meu, eu nunca tinha pensado em fazer terapia, assim, né? Sei lá, porque não, pelo mesmo motivo que eu não faço dieta. E... Tá brincando? Treina, e nem treino. Tá certinho. Rodrigo aqui, ele Gente tá do velho. céu. Mentira, Não, eu mandei come mensagem muito bem. hoje pro... E se alimenta bem também, não vem com Mandei essa. mensagem hoje pro personal, viu? Pra ir lá em casa. A gente vamos Pra lá trocar uma ideia, né? Mandei pra ele assim, falei, olha só... Tô precisando de uma consulta com o personal. Eu falei assim, eu tenho 25 anos. Falei, então, nesses últimos 25 anos a academia não tem funcionado muito bem. Queria mudar o estilo. Mas um colega meu que veio e falou assim, ele passou por uma situação bem difícil, né? E ele começou a fazer terapia. Um dia conversando com ele, ele falou, velho, foi uma das melhores coisas assim, que eu comecei a fazer, né? Que eu decidi. E aí eu lembro, até na época eu fui atrás de ver, mesmo assim, sem motivo nenhum, né? Eu realmente fiquei interessado. A parada foi o dinheiro mesmo, porque, assim, querendo ou não, vamos dizer, não aconteceu nada muito expressivo, pra mim não é, tipo, uma prioridade, só que acabou não sendo assim lá em casa, né? Tem outras prioridades em questão de dinheiro. Mas eu fiquei bem... Até hoje eu tenho uma vontade, assim, de fazer, porque ele falou de um jeito, e aí eu acho que é isso, né? As pessoas realmente que fazem, quando encontram bons profissionais, elas saem, tipo, velho... Tipo, isso ajuda muito, sabe? E ele falava... a terapeuta dele era católica, né? E ele falou assim, ela não ficou falando de fé, mas alguns pontos dá pra ver que, tipo, é bom, né? Que seja católico, assim, porque pra não ter algumas contradições, enfim. Então, assim, foi uma experiência bem legal dele e ele realmente me deixou com vontade, saca? Porque só, assim... eu acho que isso me ajudaria em tudo, velho. A gente falou sobre trabalho, que a gente teve um episódio sobre trabalho, tipo, se eu consigo melhorar vários aspectos da minha vida, se eu consigo melhorar meu trabalho, a gente falou, eu consigo melhorar a minha oportunidade de me santificar. Às vezes eu consigo melhorar uma relação dentro de casa, com a minha esposa, e aí, tipo, me ajudando na santificação. No grupo, com as pessoas na igreja. Então, assim, se tu consegue melhorar esses âmbitos da sua vida todos, né, você vai melhorar como cristão, né? A santidade fica mais próxima mesmo. Uma coisa assim, pra mim, em relação, principalmente entrando no seu âmbito aí, da psicologia, eu já tive a experiência de fazer terapia, né? E uma das coisas que pra mim foi realmente muito engrandecedora, assim, muito, que pra mim eu levo, foi o fato de me conhecer melhor. Sem dúvida, disparado. E aí, quando eu penso nessa questão do conhecimento, eu penso... E sempre que eu realmente vou estudar, volto a essa questão da teologia do corpo em si, né? E até mesmo a doutrina social da igreja, que fala muito sobre esse ser pessoa. A doutrina social da igreja não é nem teologia do corpo, até vou mudar aqui a minha fala, porque muitas vezes a gente acha que, apesar de que a teologia do corpo é algo maravilhoso, incrível que São João Paulo II trouxe pra gente, mas ele fala nada mais, nada menos do que a própria doutrina da nossa fé, o que a própria Sagrada Escritura já diz nos documentos da igreja e a doutrina social. Ele fala sobre essa integralidade do ser pessoa, né? E aí, quando a gente pensa em ser pessoa, pra gente definir o ser pessoa, a gente precisa entender que diferente dos animais, o ser pessoa, ele tem a capacidade de se conhecer. Porque ele se conhece, ele se possui, e aí então ele se doa. Aí essa é a grande diferença, né? E aí, pra mim, isso faz toda a diferença. Diferença. Mas faz todo o sentido, assim, realmente. O fato de me conhecer melhor, de entender quem eu sou e o que que perpassa a minha parte psicológica, as minhas limitações, as minhas dificuldades, me ajudam realmente a me possuir, né? Ter controle sobre mim, me ordenar as minhas inclinações, para então eu conseguir me doar.
E aí a doação está em não só simplesmente dentro da minha vocação, mas no sentido de todo mundo que está perto de mim, né? E aí isso perpassa pela santificação, porque a santificação pede de nós uma doação. Então, até mesmo nessa questão da alimentação em si, eu preciso me conhecer também quais são as minhas limitações. É muito doido isso, e parece meio... Mas o Daniel pode, acho que, confirmar, assim, que a questão do temperamento, até isso influencia na questão da alimentação também. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa sanguínea, eu tenho esse temperamento. O sanguíneo geralmente tem uma inclinação maior a ter uma dificuldade muito grande de se abster de alimentos que são muito prazerosos para ele. Então, tem uma tendência maior a cair ao pecado da gula, por exemplo, né? Então, eu preciso me conhecer, saber que eu tenho essa limitação para eu trabalhar isso em mim. Então, assim, você vê que é uma conexão, realmente. É necessário se conhecer, né? Então, por isso que eu acho que hoje eu defendo, assim, muito, super, que as pessoas realmente procurem terapias para se conhecer, né? Assim como uma direção espiritual também ajuda, obviamente, né? A usar realmente dos artifícios, dos instrumentos que a igreja nos dá, mas usar também da nossa profissão, que, querendo ou não, tudo que a gente sabe, a nossa sabedoria vem de Deus também, né? É graça de Deus, né? Que nos deu a inteligência, então... É engraçado. A gente conversando assim, e aí fica assim na minha cabeça o tempo todo lembrando algo que nos é muito caro, que é do Papa Francisco na Jornada Mundial aqui, né? Quando ele parafraseia Madre Teresa para falar, né? Por onde devemos começar? Por mim e por ti. Eu amo essa parte, porque não é qual que é o caminho. Começar por mim, né? Começar por mim. E aí a parte disso, claro, envolve toda essa questão, né? Seja espiritual, psicológica, alimentar, de atividade física. E tá tudo junto mesmo, assim. Por exemplo, quando chega lá, qual pessoa for, né? Digamos assim. Meu público é mais criança, adolescente, principalmente a questão de autismo, mas eu atendo adultos também, né? Como eu falei. Então a gente tem, inclusive nas escalas, se a gente for pegar as escalas de Beck pra gente avaliar o humor, enfim, a gente pode avaliar a questão de depressão, de ansiedade, enfim. Sempre tem essa questão. Como é que tá teu sono? Como é que tá a alimentação? Como é que tá a questão de atividade física? E a gente, eu, né, particularmente, aprendi assim na minha pós e a gente busca isso. Porque dentro da TCC, a gente tem 2 pilares. A gente tem um que é a resolução de metas e uma outra que é uma reestruturação cognitiva. Como assim, Daniel? Normalmente, quando você vai para terapia, você tem alguma queixa. Tem algo que você quer melhorar, que você quer trabalhar, enfim. Isso a gente vai trabalhar numa questão mais de resolução de metas. Até pra gente ir motivando a pessoa. Né? Porque uma reestruturação cognitiva, quando a gente vai falar mais... É um pouco mais aprofundado. Então, Daniel, me dá um exemplo. Sei lá, uma pessoa que vem com a demanda... eu acho que eu tô com depressão, acho que eu tô, né, muito ansioso, enfim. Normalmente a gente vai passar por... vamos procurar fazer uma atividade física... Vamos procurar uma questão de nutrição pra gente ver sobre a sua alimentação, porque são coisas que são muito importantes, né? Lógico, como indivíduo, como uma pessoa inteira, mas também para a pessoa também ver resultados. Uhum. Então, sei lá, no que ajuda, né? Diversas coisas, mas sei lá, alimentação. Às vezes você come de noite, por exemplo. Você come muito açúcar, aí você não consegue dormir. Aí você vai pra televisão, ou você vai pro celular. Mas psicólogo me encaminhando, gente, pra melhorar a alimentação, pra dormir bem. Pois é, então assim, vê como tá. E às vezes a pessoa não tem uma boa noite de sono, porque comeu, sei lá, muito doce, né? Aí depois engatou em algum eletrônico, aí foi dormir, já era meia-noite. Aí 5 horas da manhã tem que acordar. Aí fica uma vida, né, cansada. E aí não vai acordar 4 pra rezar. Não, e nem vai acordar também pra fazer atividade física, porque eu dormi mal, né? Como é que eu vou dormir? Aí eu não vou trabalhar direito, né? Aí você começa a colocar. Cansado, então tudo isso tá incluso. E aí... Exato. Cara, Não, e aí, tipo, por exemplo, trabalha mal, aí tem uma autoestima baixa, o humor e aí tá não péssimo. consegue ser alegre. E aí, quando você vê a Evangelho Gáudio... Exato. E aí, como é que você é um cristão sem alegria? E tudo isso influencia, saca? Tipo, é óbvio que tem dias... Ninguém tá falando aqui... É porque é importante ficar falando, porque depois, né, vão falar... Faz o corte cara, lá, tem dia que tu... tem dia que tu fica triste, beleza. Tipo, acontece. Até eu aprendi com o Daniel que é importante você ficar triste, né? Algum dia. Exato. Então,
Mas assim, no geral, quando você olha o geral da sua vida, enfim, daquele momento ali, como você é um cristão sem alegria, né? Cara, se você não consegue entender isso, pega Evangelho Gaudium e vai ler lá, porque o Papa Francisco ele fala claramente sobre essa alegria do cristão, né? Sobre essa alegria do evangelho mesmo. E tudo isso aqui que o Daniel tá falando e engloba essas 3 áreas, levam pessoas a ficarem tristes. Aí a pessoa começa a engordar. E, velho, o nego pode falar o que for, mas quando você tá gordo, você não tem autoestima, a sua autoestima tá baixíssima. Aí isso vai atrapalhar no seu casamento, porque aí você tá com a autoestima baixa, homem. Testosterona vai estar baixa, né, Gabi? Provavelmente. Aí a mulher, ela talvez não veja isso, esse esforço no marido, ela também não vai se esforçar. Aí o homem é muito mais visual, ela começa a ficar pior fisicamente, vamos dizer assim, né? Tipo, não tem beleza estética mesmo, né? Obviamente, depois você vai ficando mais velho, acontece, mas eu tô falando assim, a gente aqui com 25, 28 anos, aí nenhum dos dois se mexe, aí fica os dois naquela parada, aí não consegue mais ter atração. Aí o ato conjugal começa a acontecer menos. Aí tu já tá triste por conta do teu trabalho. Véi, é uma bola de neve que eu posso ficar falando aqui de umas 2 horas do que vai acontecer. Uma coisa vai puxando a outra. Aí tu não vai conseguir adorar. Acontece em tu não vai todas as conseguir... realidades, né? Isso acontece em todas as realidades. O Rodrigo falou aqui especificamente do matrimônio. Mas olha, você tem jovens também. Você também tem já. Eu que tinha um mosquitinho aqui, eu vou tirar ele. Mas você tem realidade também com jovens, com pessoas aí de meia idade. Que isso? Tu acha que não importa, né? Coitado. Mas com pessoas mais jovens também, que passam pelas mesmas situações, que não conseguem acordar para ir para aula, que não conseguem prestar atenção em você, como professor, consegue falar muito melhor. E tira nota baixa. Exato. E tem autoestima super baixa. E o resultado vai pra onde? Fica 12 horas. Vai pra medicação. É isso. O cara fica 12 horas no computador e tem TDAH. Irmão, tá errado isso. Exatamente, é verdade. Aí vai pra medicação, aí a medicação vai interferir em outras coisas, às vezes até, né? Questão de... Piora. Aí chega, tô tomando um monte de remédio, mas e aí? Não tá, gente, uma dose não tá dando certo, aí vai aumenta um pouco mais. O negócio desanda totalmente. Não, e tipo, isso, era isso, assim, a ideia do episódio, né? Porque pra que as pessoas... cara, às vezes você não tá alegre, você não tá feliz, assim, tipo... Beleza, pode ter parte espiritual, talvez tenha. Talvez tenha porque sua parte espiritual foi afetada em algum momento, mas tem outros aspectos da sua vida, sabe? Nós não somos um espírito preso numa... Como é que você fala a palavra que você usou? Carapaça, tá? A gente não é isso, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que usa carapaça ou carcaça. Sei lá, meu. Todo mundo entendeu. É a casca, né? Esse negócio aí. Isso aí. A gente não é isso, sabe? Então isso faz parte, isso é uma parte nossa, né? Nós como homens aqui, e a gente pode... Cara, quando você tá, tipo... Quem tem tendência a engordar? Quando tá um pouco acima do peso. Só aqui falando, carapaça mesmo, defendendo, viu? Então, tá bom. Escudo quitinoso ósseo que protege o dorso de diversos animais, como as tartarugas, tatus e caranguejos. Top. Legal, hein? Geral. Então nós como homens, assim, tipo, quem tem tendência a engordar, sobe um pouco o peso, aí já começa. Aí provavelmente se você tem tendência a engordar, você passou a vida inteira sendo um pouco acima do peso, até quando era criança, nego te zoava, ó o gordinho lá. Aí tu já começa um monte de trauma a vir, né? Aí tu se olha assim... Eu lembro, a primeira vez que eu fui no nutricionista real mesmo foi porque eu me olhei, velho, um dia, né, sei lá quantos anos eu tinha, tava na faculdade, eu tinha 18, assim, que eu fui por livre e espontânea vontade, né, e pressão da minha autoestima. Eu olhei assim e falei, mano, não dá pra ficar assim, saca? Tipo, como é que eu vou viver? E me olhando no espelho, assim, foi a primeira vez, assim, que eu fui, né? E é isso, tipo, a gente como homem, tu vai entrar numa dessa, velho, tu olha e fala, sei lá, se um bicho vier pra cima de mim, velho, o que eu vou fazer, saca? Aí quem é muito magro é a mesma coisa, né? Tipo, para... Eu posso falar sobre isso. Né? Mas isso daí é muito engraçado, porque, tipo, o Rodrigo deu o exemplo da pessoa que tem uma dificuldade com sobrepeso, né? Cara, quem é muito magro também passa por isso. E quando você começa a se alimentar melhor, quando você trabalha mais o seu lado cognitivo, quando você começa a trabalhar o seu corpo físico, você vai vendo um desenvolvimento, você vai, sei lá, ganhando massa muscular, você vai conseguindo melhorar as suas atividades, você não se torna mais uma pessoa medrosa com, caramba, tudo me afeta. Sei lá, você começa a tentar superar desafios, né? Tipo,
sei lá, aumentar a carga. Cara, aumentar uma carga em um exercício já mostra que fala, olha, eu não sou fraco, né? Se o meu sintoma de medo, de insegurança era porque, né, eu era muito fraco, mas agora eu não sou mais fraco. Eu já tô conseguindo pegar um peso muito maior do que até o mesmo peso. Lembra a primeira vez que eu botei 30 de cada lado no supino. É bom, né? velho. Tá, é bom, pô. é bom, Ai, é bom, é Sai bom. feliz, né? No halter, então, irmão, é quase é glória. É glória. Mas é incrível porque a gente vai falando e vai entrando em ciclos, né? Se a gente vê uma questão até de depressão, voltando nesse assunto. Existe um ciclo que precisa ser quebrado, mas a pessoa ela não consegue ver aquele ciclo. Ela só consegue ver, eu não tenho energia, eu não tô com vontade de fazer, eu fico deitado, ou eu fico parado. E aí quando eu fico parado, meus pensamentos continuam sendo negativos, aí eu continuo sem vontade de fazer as coisas, e aí eu fico parado. E aí fica esse ciclo, né? Então, a atividade física, por exemplo, é uma estratégia que a gente procura usar nessa questão de ativação comportamental, por exemplo. Para que ela comece... E aí, claro, né? Essa parte mais neuro, assim, e tudo mais, né? Nunca foi muito bom. Mas começa também a estimular a parte do cérebro, etc., que vão te dando mais ânimo, né? Isso eu posso falar... Antes eu tinha dificuldade, assim, de falar assim, atividade física me deixa mais ativo, não sei o quê. Eu tenho uma atividade física, sei lá, pra mim não é rotineiro, assim, mas eu tenho dentro da minha semana já estabelecido e gosto, assim, me sinto bem, gosto tudo. Mas eu percebi que teve um período, por causa de pandemia e tudo, que de fato eu falei assim, não, como tá num pico muito grande, eu vou dar uma segurada nessas 2 semanas. E foi notório, assim, por mais que eu dormia no mesmo horário, eu tinha o mesmo tipo de alimentação, mas eu acordava mais cansado. Isso pra mim foi bom nesse sentido. Eu falei assim, poxa, hoje eu tenho autoridade pra falar. Porque antes assim, Daniel, mas você vai na academia todo dia. Tipo assim, né? Assim, eu nem sabia se eu não tivesse um dia, sei lá, se eu acordasse cansado ou não tinha como esse parâmetro assim. Mas então pra mim isso foi bom também, assim. Opa, hoje eu posso falar por experiência, eu fico mais cansado. E uma coisa puxa a outra, né? Por exemplo, você começou a treinar, você fala, cara, eu acho que eu vou melhorar minha alimentação. E aí você vai na nutricionista. E aí, inclusive, uma colega nossa falou no grupo do WhatsApp esses dias, né? Depois de uma partilha, que ela falou, olha, eu fiquei um tempo sem... Veio a pandemia, né? Antes eu tinha uma rotina muito bem estabelecida de ir à igreja todo dia, de passar e fazer a visita ao Santíssimo. E veio a pandemia e agora eu tô ficando em casa, então não faço mais isso. E como isso afetou a vida espiritual dela. Assim é na atividade física, assim é também com a nutrição, né? Uma coisa vai puxando a outra. Eu sempre digo assim, rapidinho, eu sempre falo assim também, a nutrição, né, aqui obviamente defendendo meu peixe, mais uma vez, mas assim, é muito doido, porque eu vejo, aplicando na minha vida também, não só dos meus pacientes, né, das minhas pacientes, que muitas vezes a disposição que eu não tinha, ou então às vezes que eu dava desculpa muitas vezes por cansaço da rotina, que querendo ou não existe, obviamente cansaço, com uma mãe que tem filho, enfim, tudo que você faz é cansativo, mas muitas vezes a desculpa de, não estou conseguindo fazer uma leitura espiritual, porque eu tô cansada, não tô conseguindo rezar o terço porque eu tô cansada, muitas vezes isso é influenciado demais pela alimentação, por deficiências nutricionais, e que eu vi uma diferença notória para mim, principalmente nessa fase que eu tô de amamentação, que é demandado muito da mulher. Para quem não sabe, na amamentação a demanda é altíssima de nutrientes em geral. E eu passei por um período de muitas deficiências nutricionais, porque eu tava ali me alimentando bem, ok, que era o que eu geralmente me alimento, mas numa situação normal, sem amamentação. Como a minha demanda era muito maior, eu percebi assim, gente, realmente eu tava ficando... O Rodrigo via... com sono o tempo inteiro, me sentindo fraca, sabe? A autoestima caindo porque eu tava ficando careca. Tipo assim, essas coisas mudam realmente. O fato de você se importar com a alimentação, com aquilo que realmente vai contribuir pro seu corpo, nossa, ajuda absurdamente pra você realmente acordar no dia seguinte disposto, falando, gente, tô aqui, acordei, entendeu? Tive uma boa noite de sono, que também influencia. Você não tá se alimentando bem, os nutrientes vão impactar pra caramba na sua noite de sono, você não vai fazer uma higiene de sono boa, vai ficar com aquele sono mega superficial, acorda cansado e você não sabe por quê. Não, eu durmo a noite toda, beleza, mas você passa a noite inteira
tendo despertares noturnos que nem mesmo você percebe. É um sono superficial, você não consegue, né? Então, assim, é uma relação realmente muito próxima. Não tem como realmente desvincular. E a gente tem que parar realmente de pensar... Eu acho que é um grande erro realmente das pessoas que estão dentro da igreja colocarem como mundos completamente separados, sabe? Assim, nossa, eu cuido muito da minha espiritualidade, mas eu zelo pouquíssimo pelo meu corpo, pela minha saúde física, sabe? Eu fico muito no pé, inclusive, de um ser humano que tem aqui nessa rede, já fala aqui, um dos iniciadores dessa rede, tô falando, que eu quero que ele cuide da saúde dele, né? Assim, saúde realmente, a saúde física, saúde emocional, tudo isso a gente precisa cuidar para que as outras coisas andem bem, né? Então, e eu falo aqui, gente, não é expondo, ele sabe disso, é uma brincadeira que temos com ele. Mas é isso, não tem como ser duas coisas diferentes, não tem como a gente achar que vai funcionar muito bem de um lado se não tiver bem do outro, sabe? É um conjunto, realmente. Quando eu dou aula, eu já percebi, assim, o dia que eu dou aula, eu fico muito mais disposto, é muito louco. Mesmo dando, sei lá, 7 aulas, à tarde, à noite, eu tô muito mais disposto para fazer as coisas do que um sábado e um domingo, por exemplo, que eu... Domingo não, porque a gente acorda numa correria louca pra ir pra missa lá, né? Com o Tomás, até arrumar o moleque é uma correria. Mas no sábado, que às vezes eu não tenho nada, assim, pra fazer... É óbvio, tem um pensamento de descanso também é importante, né? Tu dá uma desacelerada alguns dias. Sim. Mas mesmo assim, tipo, essa questão uma certa proatividade, sabe? Quando eu vou pro trabalho, eu chego em casa, eu penso assim, tipo, eu tenho que fazer... Tipo, o que eu vou fazer agora? Porque eu tenho que fazer algo. Eu tenho uma autoestima, tipo, um entusiasmo, assim, que... Às vezes quando eu não vou... Porque quando eu tô dando aula, eu dou aula em pé, velho. É pegado, é puxado lá. Então, eu percebo muito essa diferença, assim, conseguir trabalhar. É porque a gente não pensa isso para professor, né? Mas eu vejo hoje, assim, eu sempre comento com a Monique que a pandemia mostrou muito isso. Quando eu fiquei um tempo sem dar aula, quer dizer, eu dava aula sentado em casa, dava menos aulas, né? Deu pra perceber muito. E quando eu volto da aula presencial, aquela coisa de você ficar em pé, véio, se mexendo. Então, assim, pô, sou muito feliz hoje que eu consigo ter esse emprego que já me dá eu sei que não é o ideal, mas, assim, já me dá uma certa atividade, sabe? Já é alguma coisa. Se eu contasse... A Monique falou que eu tenho um tique que eu não consigo falar parado. Eu fico andando de um lado pro outro. E aí, direto, eu tô na... E aí, direto, eu tô dando aula e eu percebo que eu tô andando alucinadamente de um lado pro outro. Aí eu falo, caraca, velho, meus alunos devem estar igual a Monique aqui. Será que é por isso que eles não entendem nada? Tô zoando. Não, e aí, assim... Então, a gente, todo mundo aqui, eu vou falar com os meus alunos, que eu acabo entrando um pouco nisso também. Cara, a gente consegue muito levar a virtude da ordem pra essas pessoas, assim. Tem outras, né, que você consegue ajudar, mas acho que todo mundo aqui consegue mostrar uma virtude da ordem sem ficar falando sobre a ordem, né? Isso é muito louco. E como isso é importante pra vida espiritual, porque também... Nem todo... Ok, se você, todo terço que você reza, você se sente inflamado, sente cheiro de rosas, muito massa, mas você também tem que rezar quando você não sente esse... Você não tem esses sentimentos todos, né? E tudo isso que a gente falou aqui, seja a dieta, seja... Eu vou chamar dieta, eu sei que tem uma parada, não é dieta, blá, blá, mas o que você vai comer... Não, é porque hoje em dia tem uma parada assim, que eu entendo, não é dieta, é reeducação alimentar, mas mesmo nesse sentido, tipo, o que você vai comer tem que ter uma ordem ali, né? Pra você se programar, tudo mais. O treino que você vai fazer, enfim, as coisas da terapia. E o estudo também, né? Quando eu lido com os meus alunos. A gente consegue muito levar isso pra eles, né? Tipo, mostrar essa ordem, e isso pode ser um degrau pra várias outras coisas que eles nem sabem, né? A gente tá lá... Não, com certeza, uma coisa assim, relacionada até com o aluno, né? Que inclusive eu atendi uma aluna, inclusive da escola que o Rodrigo dá aula, e ela veio pedir, assim, ela falou, eu queria mudar minha alimentação porque eu tô sentindo que eu não tô tendo... eu não tô produzindo, né? Assim, eu tô ficando muito cansada e tudo mais, mesmo tentando dormir cedo e tudo mais. E aí, enfim, quando você muda a alimentação, uma outra coisa que eu sempre vejo por trás disso também é até de auxiliar essa pessoa numa virtude, por exemplo, da temperança, né? De, tipo,
não querer realmente comer o mundo o tempo inteiro, de ordenar isso nela. E quantas pessoas, né, quantos estudantes, e até eu tô falando aqui estudantes porque você deu exemplo, mas que são católicos e muitas vezes não conseguem viver as virtudes porque numa vida cotidiana não vivem isso e não percebem que dá pra viver até junto, né? Então, se eu vou me alimentar e isso vai me ajudar com os estudos, mas vou me alimentar bem. Isso vai me ajudar com os estudos e ao mesmo tempo o controle, né, realmente de não saindo comer qualquer coisa, em açúcar, em excesso e tudo mais, vai me ajudar, inclusive, com outras virtudes, né? A virtude da temperança, por exemplo, é uma delas. Então, assim, é top. Acho que tudo parte da ordem, né? No sentido assim, por exemplo, quando uma pessoa... A primeira coisa que eu falo, né? Quando alguém entra em contato comigo querendo serviço de personal, alguma coisa do tipo, eu falo, olha, a primeira coisa que você vai fazer é escolher os dias que você vai treinar e o horário específico que você vai treinar, né? Porque se você não deixar isso bem claro, falar, não, eu vou mais tarde, cara, você não vai, né? A chance de você não ir é muito grande. Então, mais uma vez, mais do que o treino que a pessoa está fazendo, é muito mais importante esse lado, esse contexto quase que cognitivo, psicológico, né? E mais uma vez, quando unido à nutrição, quando unido à própria psicologia, né? O sentido cognitivo, posso falar assim, quando unido às áreas, cara, você vai ter excelentes resultados, né? É muito mais do que perder 3 quilos de gordura e ganhar 2 quilos de massa muscular. É muito mais. Isso daí é muito bom, como eu disse, né? Isso faz parte do processo, vai te impulsionar e vai te animar, mas não é o ponto principal, né? O ponto principal aqui que a gente vai bater é conquistar virtudes, combater vícios, né? Conquistar virtudes e combater vícios. Se pudesse resumir assim, algo que as pessoas hoje estão precisando é isso: combater vícios e conquistar virtudes. Uma coisa, inclusive um pecado que é muito relacionado, por exemplo, ao pecado da gula, é o pecado contra a castidade, né? Já tem muita relação, assim, desse fato do... Não foi você, amor, que escutou isso de um sacerdote? Acho que foi você que me relatou em relação a isso mesmo, assim. Eu já escutei mais de uma vez isso. De tipo, tenta controlar a alimentação pra então viver de forma mais autêntica a castidade. O nosso corpo, ele demanda essas virtudes, né? Quando a gente para pra olhar assim, tipo, pra você ter um corpo funcional, que trabalhe bem, né? Que não tenha esses problemas de sono e tal, tipo, ele demanda virtudes espirituais. É muito louco isso quando você para pra olhar, né? Tipo, nosso corpo, pra estar bem, precisa da ordem, vai precisar de, tipo, fortaleza, enfim, temperança, tudo isso. Então é muito louco como é essa unidade mesmo, né? Que a gente precisa começar a olhar outra parte da nossa vida. E eu lembrei que eu ia falar, entrei em outro ponto e acabei esquecendo, mas que isso também ajuda a gente a ter uma fé mais madura, porque se você fica vivendo... Eita, fui eu que dou um tapão aqui agora. Se você fica vivendo não fiz piadinha, só no... Relaxa aí, Rodrigo, pode ficar calmo. Eu tô... Valeu, Daniel. Lembrei dos meus alunos aqui. Se você fica vivendo numa questão de tipo... Pô, só vou rezar quando eu quero. Só vou estudar quando eu quero. Só vou comer quando eu quero. Só vou me mexer quando eu quero. Só vou malhar quando eu quero. Vai, tipo assim, você não vai pra lugar nenhum. Então, tudo isso é um treino pro que espiritualmente você precisa. Tipo, você não vai participar bem da missa só quando você quer, sacou? Tipo, você não vai rezar o texto só quando você quer. Tem que ser algo mesmo quando você não quer. E aí, quando você começa a ver os resultados, eu acredito que vocês três podem falar. Eu vejo com alguns alunos, mas eu acho que vocês três podem falar muito mais. Tipo, quando alguém, um paciente percebe assim, né? Tipo... Caraca, eu avancei nisso daqui e eu não conseguia perceber antes. Eu vejo a Monique às vezes com as medidas, né, das pessoas. Quando elas veem assim, as medidas... Eu lembro, pô, quando a primeira vez que eu fui lá, abaixou, tipo assim, sei lá, 5% de gordura lá, de gordura corporal. Eu olhei e falei, brother, vou fazer isso aqui pro resto da minha vida, porque, pô, olha só, velho, 5%. Então, e aí pra vida espiritual é a mesma coisa, né? Você começa ali, tipo... Pô, hoje eu não tô afim, mas eu tenho que fazer. Então, é a mesma coisa que eu falo pro dízimo. Tipo, é a menor parte, a parte física, quando a gente entra assim... Tipo, com certeza, é mais importante você rezar o texto todo dia do que você malhar todo dia, sacou? Com certeza. Ninguém é que vai falar o contrário. Mas se você não consegue fazer na menor parte, que é a parte física, que é a parte material...
o que você fará na parte espiritual, né? Dói, né? Que é o que dói, velho. Nossa, boa, hein? Então, Aqui doeu, viu? Anotou? então é o que eu sempre falo isso do dízimo, né? Sim. Que na rede vocês já viram muito, eu falando, tipo, que beleza, você dá o seu serviço e tal, o dinheiro é o de menos, mas se você não consegue dar o dízimo na igreja, tipo, velho, a hora que precisar, você tá dando seu trabalho porque ele é supérfluo, sacou? Porque ele é um adicional. A hora que apertar mesmo o seu tempo, você vai preferir ir lá ganhar dinheiro do que deixar um tempo livre pra fazer alguma coisa na igreja. E eu acho que aqui conta a mesma coisa, né? Tipo, se você não consegue, velho, não comer, não pedir iFood todo dia, velho, como é que você vai fazer isso com sua vida espiritual, sabe? Então, igual eu tô falando, em situações cotidianas, é óbvio que tem pessoas extraordinárias, blá, blá, mas pra gente aqui, situações cotidianas, leigos, na maioria, padres também, né? Mas assim, eu vou falar da minha experiência, não tem como eu falar da experiência do outro. Eu acho que forma a gente de um jeito que, cara, você começa a ter uma fé muito mais madura. Não depende mais de eu gostar de ir à missa ou de eu... Depende de você sentir coisas exuberantes, incríveis. Tipo, eu já tive um encontro com Cristo, eu sei que isso aqui é a verdade, e eu vou viver. Não, isso foi uma parada, o Daniel tinha comentado, que eu passei muito tempo, né, eu sempre fui muito frio em relação às coisas da igreja, assim. Eu não sei, um dia talvez eu fazendo terapia, eu passo por isso aí, né, não sei. Mas eu sempre fui muito frio em relação às coisas da igreja, assim, frio no sentido de... tipo, pô, vou pra adoração. Eu sei que eu tenho que adorar é bom, mas não é uma parada que me queima o coração já passei por alguns momentos assim, graças a Deus, mas não é o comum. Então eu ia pra adoração porque eu tenho que ir pra adoração. Todo mundo tem que ir lá adorar, entendeu? E eu via outras pessoas chorando, velho, um monte de coisa. Faltava ver gente voar, né, flutuar, assim. E eu passei um tempo muito, isso foi na direção espiritual, tá? Passei muito tempo até o meu diretor falar assim, tipo, não, as pessoas, blá, 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 tá, sabe? São diferentes, é exatamente isso que você tá falando, né? Então eu passei um tempo, principalmente depois aqui da Redmissão, que tinha muito isso da alegria, da evangelho, que eu via muito nas pessoas, eu me perguntava muito. E aí eu lembro de um dia eu conversar com ele, acho que eu tava lendo Evangelho Gaudium pela segunda vez, eu acho. E aí eu falei pra ele assim, Padre Lucas, grande Padre Lucas, se você tá escutando a gente, viu? Muito obrigado. Eu falei assim pra ele, Padre, eu tava lendo Evangelho Gaudium e tal, e eu fiquei um pouco agoniado por conta da alegria. Ele fala tanto dessa alegria lá, que eu comecei a pensar no meu trabalho. Só que assim, na época eu tinha 23 anos, entrei numa escola daqui de Brasília muito boa e tava dando aula. E eu fiquei pensando, velho, será que eu tenho que ser mais alegre em sala? Porque eu em sala sou meio sério, assim, né? Sou mais sério e tal. E aí ele falou, você tem que... É a questão do equilíbrio, né? Você tem que também saber qual é o momento pra cada coisa na sua vida. Você não precisa ser um professor chatão lá, que nunca vai falar com os moleques e tal, mas você tem que ter noção do momento que você tá. E esse equilíbrio é importante. Então, ele falou assim, quando eu tô na missa, você não me vê falando com você do mesmo jeito que eu falo quando eu tô aqui fora. Porque quando a gente tá fora, velho, ele passou ano novo com a gente agora. É tipo um amigo mesmo. Agora, quando ele tá na missa, tipo, brother, é persona Cristo lá, só que, tipo, não tem essa. Então, ter essa noção, e aí eu finalizo, assim, né? Mas ter essa noção das coisas materiais nos ajuda a assentar as nossas ideias, enfim, os nossos costumes, a nossa rotina para as coisas espirituais. E aí, por isso que é tão importante, eu acho, trazer isso aqui, que as pessoas melhorem a alimentação, melhorem a parte física e melhorem a parte mental, sabe? Tem que ter essa unidade. Sim. Né? A gente falando desses temas, assim, eu acho que tem muito a questão que eu insisto também na terapia de que as coisas, elas não são simplesmente assim. Então, quando você começa a ordenar, quando você começa a nomear, quando você começa a identificar, então muda um pouco isso. Por exemplo, eu não consigo fazer atividade física ou eu não consigo melhorar minha alimentação porque eu não tenho tempo. Né? Então, eu não consigo fazer atividade porque eu não tenho tempo, mas a alimentação, o que tem a ver? Porque você precisa descascar, você precisa, né, cortar, né? Às vezes, e dá um trabalho, né? Assim, não tem como. Gasta tempo, enfim. Mas se você consegue ordenar o seu tempo, isso facilita também você a conseguir encontrar um horário. Então, por exemplo, lá a gente...
uma das primeiras coisas também que a gente faz é essa lista de dificuldade de meta, né? Pensando nessa questão de resolução de problemas. Só que a gente tem que fazer uma coisa que seja real. Então, igual o Gaia falou, se a pessoa não consegue 5 vezes no dia para fazer atividade física, você não tem como colocar isso, até porque ela vai ficar desmotivada, né? Enfim, e a ideia é o contrário. Então, poxa, Daniel, eu só consegui 2 vezes. Ótimo, vamos marcar 2 dias. Você consegue ir, daqui a pouco, né? Você fica, a autoestima melhora, você consegue 3, enfim. Então, você começa a ordenar. E uma coisa, um dia eu me peguei, assim, eu tava sentado no sofá, sofá não, eu tava até no chão nesse momento. E aí eu olhei assim pra televisão e eu falei assim, poxa, eu vou ver só mais um episódio. No que eu falei, vou ver só mais um episódio, aí eu falei, poxa, o tempo desse episódio é o tempo que eu vou na academia e termino. Isso são coisas que a gente não pensa. Ou se a gente for pegar até Instagram, né? Mais cedo eu tava conversando com Gaia. Às vezes a pessoa gasta 1 hora no Instagram, ela perde 1 hora no Instagram. Uhum. E às vezes era o tempo que ela podia estar na academia. Às vezes era o tempo que ela podia estar organizando, sei lá, uma questão de uma alimentação melhor, né? E tudo mais. Então, passa também por essa questão de ordenar nesse sentido de tempo e tudo mais, mas também de nomear algumas coisas e identificar. Por exemplo, quando você comentou aí, no trabalho eu ando, né? Quando eu tô dando aula, eu fico lá e fico mais animado e tudo mais. Talvez tenha uma questão, né, de você estar mais emocionalmente envolvido, isso, né, aumenta, né, faz você ficar mais ativo comportamentalmente e tudo mais. Mas a grande questão é, tá tendo prejuízo para você? Parece que não. Mas tá tendo prejuízo para um aluno seu? Porque se tiver, aí é algo que talvez seja legal você trabalhar. Né? Por exemplo, porque você tá lá para ensinar. Se tem... não, Daniel, eu fico super bem. Eu tô animado, gasto até energia, para mim é massa. Eu não fico, nossa, cansado, estou muito fadigado, etc. Não, saio ali até mais animado. Ótimo. Mas e pros seus alunos? Tem contribuído ou tem algum aluno seu que tem dificuldade de concentrar? Aí nisso já é uma coisa que talvez a gente precisa pensar sobre. Eu vou perguntar pra ele essa semana. Semana que vem eu vou entrar na sala. Porque aí também passa... Porque às vezes eu nem percebo, sacou? Às vezes é tipo... Deixa de ser o que a gente falou dessa dimensão apenas particular, mas porque você também tem uma dimensão do outro, né? E... enfim... Caraca, puxão de orelha aqui. Né? Me perdi aqui. Pô, foi mal, velho. Não, mas eu já tava me perdendo, tranquilo. Mas essa questão de nomear que eu acho importante, porque às vezes passa de ser essas coisas... é o acaso. Não, às vezes é só você que não tá identificando. Por exemplo, isso, né? Às vezes é uma coisa que, assim, tá prejudicando alguém, ou você tá se prejudicando nisso, por que será? O que tá atrás disso? Lembrei. Essa questão, por exemplo, da gula e da questão da castidade. Tem umas aulas muito boas do Padre Paulo Ricardo, que fala, inclusive, sobre pornografia. Ele até comenta um pouco isso, fala sobre essa questão, né, até de fast food. Fast food. Enfim, mas o que tá por trás dessa dificuldade da gula e dessa dificuldade da castidade? Tá uma busca desordenada por prazer? Você nomeia. Deixa de ser simplesmente, eu não sei o que acontece que eu não consigo viver a castidade. Eu não sei o que acontece que eu não consigo não comer um chocolate o dia todo. Passa por essa questão de nomear e de ordenar. Por exemplo, se você sabe que você come muito chocolate, então talvez o que você possa começar a fazer, né, é comprando menos. Entende? Então são coisas que você começa a nomear, que é uma coisa que a gente faz na terapia. Tudo bem, mas o que você tá tendo de dificuldade? Na minha vida tá péssima. Mas tá péssima no quê? Vamos lá, na sua área social, o que tá pegando? Na sua área de saúde, E aí você começa a nomear para você trabalhar em cima disso, porque senão fica só essa questão. Tudo tá muito difícil. Ou então, eu vivo cansado. E olha o tanto que a gente foi ver lá do ciclo, né? De alimentação, de exercício, de não dormir, enfim. Então, eu acho importante o ordenar não só nesse sentido de organizar, de se planejar e tudo mais, mas também esse de nomear, de identificar, para que você consiga trabalhar em cima daquilo. E em alguns casos só o profissional vai conseguir, né? Tipo, você não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Então, um profissional, se for de âmbito espiritual, um padre. Então, tipo, essa é a importância também de buscar profissionais, né? Sim, tipo, não ficar com essa... Também, assim, não querer ficar resolvendo tudo sozinho, né? Porque às vezes é difícil você mesmo enxergar
o que você tá errado, né? Casamento é ótimo pra isso. Sua esposa sempre... Eu acho que, por exemplo, na educação física, algo que é muito positivo em relação a essa individualidade, nomear isso, é o seguinte. Se hoje você me perguntar, Rafael, o que os estudos mostram? Olha, os estudos hoje mostram que você fazer treinamento de força é melhor do que você fazer para ambos os resultados, tanto para ganho de massa muscular quanto para perda de gordura, né? O melhor é esse. Mas olha, o Rodrigo não gosta de musculação, cara. E aí, o que eu vou fazer? Ah, Rodrigo, então você não vai fazer atividade, porque você não gosta de nada, então é melhor você não fazer. Fala, não, cara, eu preciso ter um passo a passo, eu preciso nomear essa dificuldade dele para, aos poucos, a gente ir acrescentando. Falar, olha, Rodrigo, será que você não consegue 10 minutos, cara, de musculação? É muito pouco. E aí depois você faz sua corrida, sua caminhada, ou então encontra uma outra atividade, vai para um crossfit, faz alguma outra. Mas é necessário nomear e agir, né, em relação a essa nomeação, né? E o profissional ele tem que estar muito com os olhos muito voltados para isso, para ele poder ajudar essa pessoa, né? Aqui, mais do que profissionais, nós estamos aqui para ajudar pessoas, né? No sentido cristão mesmo. E isso é muito importante para a pessoa atingir os resultados dela, tanto cognitivo, quanto físico, quanto na parte alimentar. Enfim, é necessário nomear, como o Daniel falou, para você conseguir atingir aí os seus resultados. E muito legal, bom. porque tudo isso trabalha constância, né? Isso. E se você tem uma constância na atividade física, se você tem uma constância na alimentação, você está treinando a si para ter constância também na vida espiritual. E é interessante também, a Moni comentou, né, vocês brincando aí, mas porque acontece também às vezes, né? Então, não, mas eu como super bem, mas eu não faço nada de atividade física, eu não consigo o resultado que eu espero. Ou então, pessoas que... não, eu fico 2 meses assim, nossa, é exercício físico constante, alimentação daquele jeito... mas depois eu desisto, eu fico mais 6 sem. Mas se a pessoa não consegue nomear, aí fica só aquela coisa, eu não dou conta, eu não consigo. Então talvez o tipo de exercício não é o tipo que você gosta, e aí fica mais sofrido. Talvez essa alimentação você consiga adequar, mas acho que é muito interessante essa questão da constância. Atividade física a gente pode pegar nesse sentido, né? Sei lá, você tá... O exercício tá pesado, poxa, você consegue colocar ali... pode parecer bobo, mas é porque pra mim faz sentido. Senhor, tá difícil, tá doendo, mas vou fazer mais 5 por ti. Às vezes você vai comer uma coisa que você não gosta, sei lá. Eu particularmente, eu não sou fã de alface. Eu não sou fã. E aí eu sempre deixo muito claro. Uma coisa é você não gostar, outra coisa é você não comer. Né? Eu como, né? Mas sim, falar que é prazeroso pro meu paladar, não é. Mas é difícil sentir prazer com alface. Pois é. Mas tem dor de nada. Às vezes é uma coisa que você come e aí você pode falar. Senhor, eu não gosto desse alface, mas sim, E aí entra na questão de Santa Teresinha, né? Das pequenas coisas, né? Isso. Sei lá, poxa, eu não gosto de tal, eu não gosto de ir pra academia, eu não gosto de fazer... Claro, eu acho assim, se é algo que te impede, que isso é um obstáculo muito grande, eu acho que você deve procurar, sei lá, uma atividade física mais adequada. Às vezes um pilates, né? Tem muita gente que... Tem a questão, né? Que é um pouco mais caro, mas tem gente que encontra, né? A questão de pilates e tudo mais. A alimentação, às vezes, mas eu não consigo comer a alface, né? Mas aí a Moni pode te indicar outro tipo de alimento que, né? Pra te seja mais agradável. Mas, enfim, são coisas que a gente consegue linkar bem, assim. Essa questão da constância, né? Seja atividade física, alimentação e tudo mais. E aí talvez essa constância tenha essa dificuldade pela constância, talvez por uma questão até emocional. E aí leva para uma constância espiritual. E esses pequenos sacrifícios também que a gente faz, porque a vida também não é só prazer, né? A vida não é só como tomar uma Coca-Cola. A vida é dinâmica, na verdade, né, cara? E olha, a gente tá aqui falando isso tudo e pra gente mesmo é difícil manter isso, né? Porque a vida ela é dinâmica nesse sentido. A gente não tá falando isso daqui porque é super fácil e todo mundo tem que fazer, todo mundo vai conseguir fazer. Falar, olha, isso daqui é o ideal, mas tente, cara, trabalhar isso, entendeu? Gente, por mim eu comia brigadeiro todos os ninguém dias. Tá falando aqui que é fácil ir malhar todo dia, ninguém tá falando nada disso, Moni, né? Eu descobri, confesso, que comer só essas coisas a gente não acostuma.
Não dá, é impossível. Não, passa uma turnê lá na Europa. Come só fast food. É verdade. Nossa, é verdade. Gente, eu mas cheguei a Amsterdã, eu comprava foi editar, suco. bota um sonzinho assim, tipo, tá ligado? Chique, Cheguei em né? Amsterdã. Eu cheguei lá, eu comprava suco porque eu precisava de fruta. Mas eu entendo real. Mas de verdade, eu achava isso defendo meio bobo você. também. Quando eu fui pra Disney. Nossa, a gente tá muito internacional. Caraca, velho. Quando eu fui pra Disney, eu fiquei 15 dias lá. Só que, de fato, o jantar lá no hotel, né? Era tipo pizza de pepperoni e refrigerante. Refil. Chegou um momento que eu falei assim, gente, cadê o dia que a gente vai pra restaurante brasileiro? Pelo amor de Deus, que eu preciso comer. Tipo assim, eu preciso comer uma alface. Eu preciso tomar um feijãozinho. Sim, cara. Assim, é real, isso é verdade. Em Valência a gente também passou por isso. A gente foi numa churrascaria brasileira em Valência, depois de passar, tipo assim, o dia inteiro comendo Valência, pão cara, a e- gente tá muito cheio. Claro que assim, talvez. É igual eu falo, a Amanda brinca comigo, que eu não sou, tipo, da palestra, eu sou péssimo pra alguém dar exemplo, né? Porque na minha vida, às vezes. Vocês vão escutar um episódio sobre JMJ com o Daniel. Esse Eu sou meio espera. ruim nesse sentido, mas assim, porque pode ter gente que fala assim, nossa, gente, mas eu como pizza todo dia, ou eu como essas coisas todo dia, não sinto mal. Mas talvez seja por causa do, né, a gente tá acostumado com um tipo de alimentação Isso. e tudo, né? Às vezes você não. Eu, por exemplo, quando a gente mudou de volta pro Guará, a gente comeu muito tempo pizza, porque não tinha como cozinhar lá, né? Tava em reforma e tudo mais. E a gente passou assim, até hoje, se a gente fala assim, pizza não é uma opção pra gente. A gente não pensa assim, vamos pedir uma pizza. Mas assim, né, se você não se identifica porque você comeria brigadeiro assim todo dia, talvez seja por causa do tipo de alimentação, né? Não, mas até antes da gente... Não, é impressionante. Até antes da gente casar, lá em casa tava em reforma e minha mãe se mudou. E eu meio que não tinha casa, assim, porque lá em casa tava em reforma. Aí eu dormia, às vezes, a casa da minha sogra é bem grande, então, porque depois eu falo que dormia na casa da Monique e achava outra coisa, né? Tinha um quarto lá que era perto do meu trabalho, então eu dormia lá às vezes, e às vezes dormia na minha mãe, na Asa Norte. Só que assim, como eu ficava nessa loucura, geralmente à noite eu saía do trabalho e tal, e eu passava no McDonald's. E, velho, e eu pegava sempre aquela promoção... Isso depois de casar. É óbvio. E tinha aquela promoção dos clássicos. Ih, falei, nem tá patrocinando a gente, o McDonald's, Momento falei aqui. Se alguém quiser patrocinar o podcast, viu? Se alguém tiver, dá condição e tal, se for gerente do McDonald's, quem sabe, né? Tiver umas ações. Mas enfim, e aí chegou uma época que eu não aguentava mais comer o Big Mac, velho. Tipo, eu olhava assim e falava, não quero mais, sacou? Me embrulhava. E tem um bem na frente do meu trabalho, esse que é o pior. Toda vez eu lembro desses momentos sombrios. Tanto um exemplo aqui, só pra gente encerrar, porque já tá, né? Nossa, ela vem aqui no podcast, Não, ela mas é que porque- conduz, né? Gente, Momento casem, é treta. ótimo. Momento treta. Mais um exemplo, que inclusive na gravidez, eu sou nutricionista voltada para a área materno-infantil principalmente, né? Então eu atendo muitas gestantes. É muito comum, muito, muito comum, de muitas vezes as gestantes que, tipo, por exemplo, sempre comeram habitualmente, tomavam refrigerante ou comiam McDonald's. A gente tem até uma colega que comia McDonald's, assim, semanalmente. E quando chega a gravidez, não consegue olhar para os alimentos que habitualmente comia, né? Com frequência, assim. E aí eu sempre falo assim, gente, isso é divino. Isso é um mistério sobrenatural, porque Deus sabe que, assim, pro seu bebezinho ali, pra você nesse momento, você não pode. Então, ele te faz, assim, realmente, não é o que o seu corpo necessita, né? Eu falo que é o exemplo mais claro, realmente, de que os alimentos não são adequados quando, geralmente, você engravida e não consegue mais comer eles. Porque é muito comum isso, muito comum. E, geralmente, são com alimentos em fast food, ou, né, até mesmo algum doce específico, enfim, muito comum. Isso vale também quando a mulher engravida e não consegue lavar a louça? Vale super. Ah, tá bom, né? É divino, eu não conseguia sentir o cheiro da pia. Entendi, né? É sério. Lavei pouca louça, viu, Nath? Tá soltando. Bom. Gente, então é isso. Muito obrigado pelo papo. Aprendi demais com vocês. Ter essa visão rapidinho, só um integral. parênteses. Não, agora você falou pra encerrar. eu vou Desculpa, é encerrar. rapidão. Mas é só porque eu preciso encerrar falando uma coisa que a gente não falou, assim, que eu acho que é... Se você for dar tchau, você quer agora? Pode ser agora, Então vai lá. porque senão eu vou esquecer. É porque a gente não falou um ponto muito chave, assim, que eu acho que tudo isso, né, se resume quase que a gente pensar que o nosso corpo nos foi dado, né? E ele é templo
do Espírito Santo. A gente precisa lembrar disso o tempo inteiro, que isso nos ajude, né? A lembrar que a gente precisa preservar essa moradia do próprio Espírito Santo, né? Lembrar disso o tempo inteiro, que é uma forma de nos santificarmos também, né? Eu acho E é importante lembrar também que o corpo é finito, né? O corpo, ele chega uma hora que não tem mais corpo. A importância desse cuidado é para você também não se perder e falar, olha, fui preguiçoso, né? Então, é pensar também nesse lado finito, mesmo de morte. Olha, um dia eu vou morrer, né? Como que eu quero morrer? Eu quero morrer deitado numa cama sem conseguir me levantar, eu quero morrer... Enfim, até em formas mais práticas, até para colocar isso em prática rápido, né? Sim. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, de novo, já que a Monique me interrompeu. Foi... hoje vai ser legal hoje lá em casa. Deem um tchau pro pessoal aí, falem o Instagram de vocês. O Daniel, eu sei que ama Instagram, tá sempre lá. Pra te falar a verdade, eu acho que eu nem sei. Não sei se era Vieira Borges Daniel. Quem sabe? Cultural. Acabei de dar uma olhadinha aqui agora só pra dar um check. Vai lá no Campus Free deve Então ter. começa a Monique sabe dela, trabalha todo dia com Então, afeto. o meu é afeto.nutri. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos por lá. E o do Daniel é Vieira Borges Daniel. Aí, acertei, viu? Muito bom. Qualquer ajuda também na parte física, só acessar lá, Rafael Gaia Personal. Vocês vão ter algumas informações e ajudas aí para seguir com a atividade. Isso aí. Então, @afeto.nutri, @Rafael Gaia Personal, e @Vieira Borges Daniel. Eu sou o @Rodrigo Moronvê. Não se esqueça de nos seguir lá no @campus_fidei, tá bom? @Luiz Cartacho, se você quer saber sobre a edição, só mandar mensagem pra ele lá, som, tudo, o cara manja de tudo. E cortina, arrumou aqui a cortina pra gente gravar hoje. E eu queria deixar só um agradecimento especial pros nossos colaboradores. Sem vocês não seria possível tá fazendo todo esse projeto para levar para um monte de gente, né, essas conversas aqui, e levar também o carisma da Rede de Missão com muita informação, na verdade, porque Ave Maria, eu falava no início que ia ser só partilha, mas tanto de informação que tá tendo em cada episódio desse, né, é melhor que muita aula por aí, viu? Então, é isso, gente, muito obrigado, fiquem com Deus. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós.